Este programa é livre para todos os públicos. Entrega ao Senhor tua ansiedade e Ele te dará apoio. Salmo 55, 23. O Ministério da Saúde define a ansiedade é uma emoção normal que representa um sinal de alarme ao perigo ou ameaça real ou imaginária, representando um fator evolutivo de proteção. No entanto, quando exacerbada e desproporcional, pode constituir um problema de saúde, passível de tratamento. Uma boa tarde! Como é bom ter a sua companhia comigo nesta tarde de quarta-feira. Hoje o Canção Nova em Minas vai falar sobre a ansiedade. Você sabe me dizer qual é o seu nível de ansiedade? É muito bom a gente saber para poder cuidar das nossas emoções e assim termos uma saúde emocional sadia. E é por isso que hoje eu estou com o neuropsicólogo Leandro Bernardes. Boa tarde, Leandro! Seja bem-vindo! Boa tarde a você. Leandro, e já começando, né? O Ministério da Saúde, ele fala que a ansiedade é algo normal, que muitas vezes ela é até uma reação a uma ameaça, a um perigo, ou a alguma reação a algo imaginário. É isso mesmo? Sim, é por isso que eu disse que a ansiedade ela tem uma característica individualizada e ao mesmo tempo coletiva. Quando na saúde se pensa em ansiedade, o primeiro aspecto é a gente entender que é uma função. A ansiedade é uma função. Ou seja, assim como cada órgão nosso tem uma função, na dimensão psíquica nossa nós temos reações que são funcionais ligadas a estímulos que nós recebemos, seja do ambiente, seja da nossa história, seja dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E é aí que nós podemos pensar que a ansiedade ela tem uma função muito específica. Sem ela não há vida. Sem ela a gente não tem projeto, sem ela a gente não levanta, sem ela a gente não faz nada. Então a ansiedade ela está sempre vinculada a algo que eu preciso me projetar para. Só que a gente se projeta para coisas que são reais e para coisas que são imaginárias. O problema então está em como gerenciar essa função dentro de nós. Olha só, então isso significa que todo mundo tem ansiedade. Sim, enquanto a gente estiver vivo, nós estaremos ansiosos. É verdade. Mas quando a ansiedade ela pode se tornar prejudicial, Leandro? A questão é o seguinte, se nós pensamos que a ansiedade ela é uma função, ela se torna um problema quando ela se torna disfuncional. Então, o que é uma disfunção da ansiedade? Está naquele movimento psíquico que ele é projetado para algo, sobretudo no futuro, de uma forma bem pedagógica. A ansiedade disfuncional é uma dor em relação ao futuro. E como qualquer dor, assim como a dor física ela pode prejudicar a gente, uma dor no braço impede a gente de fazer um movimento de lavar uma louça, por exemplo, uma dor psíquica ela vai gerar em nós uma espécie de retardo, por exemplo, nas coisas. Eu vou conseguir fazer com menor eficiência alguma coisa, ou eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer no meu dia a dia, no cumprimento dos meus deveres. Então, quando a ansiedade ela começa a nos fazer ficar disfuncionais, significa que aqui a gente precisa de, às vezes, uma ajuda técnica para voltarmos a sermos funcionais. Ou seja, para termos uma vida fluida nas coisas que nós precisamos fazer, do acordar até o dormir. Sim. Olha, então já é um sinal de atenção, viu? Leandro, e assim, um resumo, né? Porque esse tema ele é bem denso. Mas quais são os graus de ansiedade? Existe graus? Como é? Sim, nós podemos medir em graus. É interessante a gente tocar nessa dimensão, porque assim como um problema físico, ele tem graus, ou seja, um determinado problema na perna,
pode levar a pessoa a andar um pouco mais lenta, mas pode levar a pessoa a não andar. Na dimensão psíquica é a mesma coisa. Então nós podemos dizer o seguinte: quando eu tenho uma ansiedade que ela começa a ser disfuncional, significa que eu estou tendo alguns sintomas que vão me prejudicando no dia a dia, mas que surgem, por exemplo, numa escala de 1 a 7 dias, que surgem aí um dia sim, a cada 7 dias, de repente mais 3, depois de 3 dias mais uma vez, ou seja, 1, 2 vezes numa escala de 15 dias, por exemplo. Aqui nós chamamos de episódios de ansiedade. Se a gente, por exemplo, começa a pensar nos últimos 15 dias, que geralmente é uma medição mais clássica, e a gente começa a perceber que eu tenho sintomas disfuncionais da ansiedade, que aí sobem para mais dias, a gente está falando de repente uma crise de ansiedade. Se tiver mais frequentemente, quase todos os dias, é onde eu estou falando de uma ansiedade moderada para severa, podendo caminhar para um transtorno de ansiedade. Aí nesse transtorno é onde a pessoa de repente vai precisar de um psiquiatra ou fazer uma psicoterapia mais especializada, com maior frequência de atendimentos, por exemplo, para ela voltar a ser funcional. Então o básico é isso: é episódio, crise e transtorno. Existem outras ramificações, mas nesse nível aqui já está bom. Sim, então, na verdade é um tripé aí, né? Episódio, crise e o transtorno. E o transtorno que é mais alto. E essa importância da ajuda especializada. Inclusive, Leandro, tem muita gente que pensa assim, às vezes talvez seja até um conceito errado mesmo. A ansiedade é falta de fé, é falta de rezar, porque eu já escutei muita gente falar assim, tá ansioso porque não reza, tá ansioso porque não busca Deus. É um conceito errado hoje, né? É muito errado, porque a ansiedade, ela tem diversas dimensões. Então a gente pode falar que ela tem uma dimensão biológica, ela tem uma dimensão psíquica, ela vai ter uma dimensão social e ela vai ter uma dimensão ambiental. Ou seja, até mesmo a presença ou não do sol pode levar a pessoa a ter maiores ou menores sintomas de ansiedade. Quando a gente fala, por exemplo, na dimensão biológica, a gente fala, por exemplo, de alterações no circuito serotonérgico, ou seja, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina no nosso organismo pode estar, por exemplo, um pouco desregulada, e é assim que a gente pode falar que aquela pessoa ela pode ter um determinado sintoma. Por exemplo, em casos mais elevados, de crise em diante, ou seja, do 2º grau ao 3º grau, a pessoa, por exemplo, ela pode ter sudorese excessiva mesmo quando está fazendo um frio, ela pode ter tremores, às vezes um tremor na boca, às vezes em alguma parte do corpo, às vezes ela vai ter uma vertigem, às vezes ela vai ter, por exemplo, um nó na garganta que vai impedir ela de ter uma alimentação boa, às vezes ela vai ter insônia excessiva. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de coisas que podem ser tão vinculadas à dimensão cognitiva, à dimensão da gestão emocional da pessoa, sobretudo na gestão dos pensamentos dela, mas também pode ter alguma coisa vinculada à dimensão física. Por exemplo, uma pessoa que ela é sedentária, se ela for muito ativa no trabalho mental, por exemplo, ela pode ter sintomas de ansiedade que poderiam ser resolvidos, por exemplo, uma caminhada boa aqui na Lagoa da Pampulha. Ô Leandro, e assim, nós estamos vivendo, né, este tempo de pós-pandemia, né? Onde houve um aumento muito crescente dos transtornos de ansiedade. Ainda dentro dessas dicas, né? O que você diria para quem está em casa, que viveu e que vive hoje essa ansiedade causada por este tempo de pandemia? Quais as dicas que você dá para ajudar nesse processo de superação? A primeira coisa é a gente entender que transtornos mentais estão vinculados à desordem. Então, qualquer transtorno mental está vinculado à desordem. A ansiedade, então, está dentro desse contexto da desordem. Logo, quanto maior for a ordem na vida da pessoa, menor transtorno ela terá.
Vamos pensar na ansiedade, por exemplo. A pandemia, ela trouxe uma desordem. Ela trouxe uma desordem social. Ela trouxe uma configuração, inclusive, diferente para as famílias. Muita gente passou a ter trabalho em casa, no home office, a rotina com os filhos, a rotina com o marido, a rotina dentro de casa muda, a rotina para a vida de quem é solteiro, quem mora sozinho. Ou seja, teve muitas mudanças na ordem da rotina. E aí, veja, isso gera ansiedade. Tem ainda pessoas que estão se ordenando, porque houve perdas financeiras, perdas de tantas outras coisas. Aí aqui vem aquela pergunta, o que eu vou fazer diante daquilo que é a desordem? Porque quem está ansioso, uma das primeiras coisas que essa pessoa vai sentir é uma sensação de estar desordenada, de estar desorganizada no modo de se gerenciar no dia a dia. Logo, uma das primeiras coisas é a gente pensar que a gente precisa de uma rotina ordenada. A primeira coisa é a gente entender que o sono ele é um fator muito importante para a organização mental. A saúde mental, 60% a 70% está vinculada à qualidade do sono. Então, o seu sono, por exemplo, estiver desordenado, você está muito ansioso, a primeira coisa que você precisa é começar a construir uma rotina a partir de um horário fixo para dormir. Guarde essa dica. Olha, uma dica boa, viu? Inclusive tirar do horário de dormir, né, Leandro? Essa pecinha aqui que muita gente fica lá na cama com ela, até altas horas da noite, então é uma dica dada. É né? muito importante o que você falou, viu? Porque de verdade, excesso de tela antes de dormir, seja no celular, seja no computador, seja diante de uma televisão, é como se a gente estivesse diante do sol, só que é uma iluminação artificial. Então o organismo, ao invés dele preparar a gente para dormir, ele vai nos preparar para trabalhar, ele vai alterar o cortisol na nossa corrente sanguínea e aí a gente vai ter aquela mescla ali, eu estou cansado, mas o organismo está recebendo informação, continue trabalhando, é por isso que o sono vai ficar ruim, é por isso que no outro dia a pessoa vai ficar irritadiça, ela vai meio que se empurrar na sua rotina, ela não vai ter tanta disposição. Então essa questão do celular é verdadeiramente muito importante. Olha, gente, que bênção, né? Ah, Leandro, eu queria ficar aqui muito mais tempo conversando com você sobre esse tema, mas é claro que nós vamos aprofundar mais, porque o Leandro, gente, além de ser neuropsicólogo por formação, ele é um homem de Deus. Leandro, muito obrigada por estar conosco aqui no Canção Nova em Minas e você continuar acompanhando aí o nosso programa. Um dos sentimentos que nos atormentam na ansiedade é a tristeza. Queremos deixar para você um trechinho de uma pregação do nosso querido Padre Jonas Abib. Tristezas nós teremos, sempre teremos. Mas não entregaremos a nossa alma à tristeza, não entregaremos a nossa mente à tristeza, não entregaremos o nosso coração, não entregaremos os nossos sentimentos, as nossas emoções à tristeza. Não, 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 não. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Sim, Senhor, eu não vou mais atormentar a mim mesmo nos meus pensamentos. Obrigado, Jesus, porque já me libertou. Obrigado porque eu renunciei e o Senhor me libertou. Porque o Senhor afastou de mim todo esse mal e toda a escravidão. Agora, Senhor, está aqui a minha decisão. Eu não vou mais atormentar a mim mesmo nos meus pensamentos. A quem temerei? O Senhor é meu refúgio e paz, é meu refúgio e paz. A quem então poderia eu temer? Veja, uma das coisas que nos atormentam muito é nós ficarmos cultivando temores, medos, cultivar medos. Medo do dia de amanhã, medo do futuro, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a minha saúde, o que vai acontecer com meu filho, o que vai acontecer no meu casamento, o que vai acontecer na minha família, o que vai acontecer com meu pai, com a minha mãe, o que vai acontecer no meu emprego, no meu serviço, não vou ter dinheiro, não vou ter.
possibilidade. Gente, é um tormento. E Jesus vem hoje dizer: não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Você não precisa sair desse lugar onde nós estamos, mas eu vou lá para o Sermão da Montanha, onde Jesus nos diz claramente que basta a cada dia as suas preocupações. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A ansiedade, ela é um excesso do futuro. Como nos ensinou o Padre Jonas Abib nessa pregação, a cada dia basta o seu cuidado. Se abandone nas mãos de Deus. Aquilo que você não tem controle, Deus tem. Confie nele. E aqui em Mateus 11, versículo 28 seguintes, nós encontramos o lugar de nosso descanso, onde o Senhor diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui diante de ti, Jesus, eu quero te entregar todas as pessoas que vivem assoladas por tamanha ansiedade, pelos transtornos que a ansiedade nos traz. Que ouvindo esta palavra hoje, Senhor, aqueles que estão em casa nos acompanhando e rezando conosco, possam de fato entregar a Ti os fardos carregados que cada um traz em seu coração, nas suas costas. Vai, Senhor Jesus, de encontro às angústias, aos medos que cada um de nós trazemos dentro do nosso coração. E nós colocamos, Jesus, colocamos diante da Tua vontade, para que possamos nos abandonar cada dia mais, abandonar a Ti o nosso futuro, o nosso presente, abandonar a Ti, Senhor, tudo aquilo que nós olhamos e achamos ser impossível de se viver. Nós queremos colocar diante da Tua vontade, Jesus. Que a nossa preocupação não seja com coisas grandiosas demais, Senhor, mas com aquilo que cabe a cada um de nós. Que a Tua divina providência, Senhor Jesus, possa alcançar todos aqueles que vivem como esta palavra, cansados, carregados, com jugos muito pesados, mas que cada um possa experimentar hoje, nesta tarde, o Teu jugo suave, o Teu fardo que é leve, Senhor. Ajuda-nos a carregar os nossos pesos de cada dia. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a superar os transtornos que nós vivemos, que nós trazemos. Cuida da nossa mente. Faço a experiência de confiar na Tua providência, nada faltará. O Senhor é um Deus fiel, sempre está comigo. Deixar em Tuas mãos todo o meu querer, romper com meus apegos, abrir mão do ter. Segurança só contigo, pois em Ti está o melhor.
Eu quero dizer uma coisa para você. Não se desespere. Se o próprio Jesus suou sangue no Horto das Oliveiras, Ele sabe o que você tem vivido, as suas angústias, os seus medos. Ele está com você. Ele caminha ao seu lado. Olha só a mensagem que a nossa cofundadora Luzia Santiago tem para nós. Como você acordou hoje? Triste? Nós ouvimos e tem dias que falamos, hoje eu estou triste. Eu sei, acordei mal, uma tristeza sobre o meu coração. O dia está sem graça, ruim. Até tem pessoas que dizem, nossa, que mau agouro. Não, é real. A tristeza, ela bate na nossa porta quando nós menos esperamos. Mas a palavra de Deus nos garante que quem semeia entre lágrimas recolherá com alegria. Vamos assumir a palavra de Deus, a Sagrada Escritura? É ali, na Sagrada Escritura, a fonte da nossa alegria. Por sinal, o Espírito Santo diz que a tristeza não faz bem para ninguém e que, inclusive, a tristeza leva muitos à morte. Mas nós queremos fazer a virada, isto é, sermos pessoas de fé, de esperança e de caridade, de amor. O amor ilumina a nossa vida. Eu estava chegando nesta gravação quando eu percebi a equipe que iam gravar, as pessoas, os irmãos, os filhos da comunidade. E o sorriso da Gabi me iluminou. Eu me senti amada. É isso. Vamos acreditar que aquilo que você está semeando hoje, na tristeza, na dor, sei lá, no desânimo, gente, é normal do ser humano ter esses sentimentos. Você está semeando, semeia a bondade, semeia o amor, semeia a oração, semeia a tolerância, semeia a paciência, semeia a fé, semeie a esperança, porque, como o Salmo diz, o 125, você pode ir lá hoje, se quiser, na Bíblia, Salmo 125. Quem semeia entre lágrimas, recolherá com alegria. Ele pode ir jogando as sementes, mas ele sempre recolherá com alegria, porque Deus é a nossa alegria. Deus é a nossa alegria. Gostou do programa de hoje? Canção Nova em Minas vai chegando ao finalzinho, mas eu já quero perguntar, você vive ou conhece alguém que precisa de ajuda para vencer a ansiedade? Ligue para nós pelo telefone 31 3306 6690 ou através do nosso Instagram, @CançãoNovaBH. Não perca este tempo de graça. Eu te espero na próxima quarta-feira.